Fiz o meu marido pagar muito caro por ter me traído. A vingança é um prato que se come frio. Eu casei muito cedo com meu marido, foi amor à primeira vista. Eu estava terminando o ensino médio e entrando na faculdade. E como ele tinha uma condição financeira boa, ele sempre me disse para largar os estudos e casar com ele. Mas eu não queria. Eu fiz o meu curso de engenharia até o final e me formei. Mas depois de um tempo, ele precisou ser transferido para um outro estado. Como ele é engenheiro, de tempos em tempos ele é transferido para filiais de empresas. Como eu sabia que seria muito difícil namorar à distância, acabei casando com ele. Nós mudamos para casa nova, longe da minha família, 15 dias depois do casamento. Eu não conhecia ninguém de lá, então eu tentava me enturmar com as esposas dos amigos dele. Mas meio que não rolava. Mas o estranho é que depois de alguns meses ele passou a chegar cada vez mais tarde em casa. E ele sempre dizia que o trabalho estava puxado e que às vezes ele tinha que socializar com os diretores da empresa. E eu entendia, porque eu pensava que ele estava nos proporcionando uma vida melhor. Só que eu fui ficando cada vez mais isolada. Quando ele chegava do trabalho, eu já estava dormindo e ele acordava bem cedo, ou seja, a gente só tomava café juntos. Até que um dia a esposa de um dos amigos dele apareceu na minha casa dizendo que a gente precisava conversar. Ela me disse que achava que o marido dela estava traindo ela e me disse que achava que o meu marido também estava me traindo. De primeira eu não acreditei, porque o meu marido era todo certinho, sabe, gente? Mas aí ela insistiu tanto e pediu para mim acompanhar ela na casa que eles estavam frequentando. Então eu aceitei e fomos para tal casa. Chegamos lá, não era bem dizer uma casa, era um barzinho. Aí ela apontou para um homem no canto e era o meu marido beijando outra mulher. Quando eu vi ele saindo e entrando no carro dele, eu e ela entramos no carro e seguimos ele. E vimos ele entrando no motel. Olha, eu fiquei num ódio, me despedi da mulher do meu amigo e fui para minha casa. Fui preparar o jantar, porque dessa vez eu queria ver se ele ia se bancar de sonso. E ele chegou e conversamos como se nada tivesse acontecido. Depois ele foi tomar banho e eu falei que eu estava querendo ir visitar a minha mãe, que seria por alguns dias. Ele falou que estava tudo bem e ainda deixou o cartão dele comigo para emergências. E era o cartão com o limite mais alto que ele tinha. Naquela noite eu não consegui pregar os olhos de tanta raiva. No dia seguinte, tudo normal, e eu aguentei isso até o final de semana, que era a data da passagem para a casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe, contei tudo para ela e disse que eu pretendia ficar com ela. Mas disse a ela que ele não sabia ainda, que eu iria procurar um emprego e quando eu tivesse estabelecida eu ia terminar com ele. Liguei para ele dizendo que a minha mãe não estava muito bem e que eu iria ficar mais tempo na casa dela. 2 semanas depois consegui um emprego. Aí chegou a minha hora. Pois bem, a gente tinha uma poupança junto e eu fiz a limpa. Era um bom dinheiro, hein? Peguei o cartão que ele deixou comigo para qualquer emergência, e isso era uma emergência. Fui no shopping e comprei tudo que me deu vontade. Televisão, lava-louça, máquina de lavar, tudo para o meu enxoval da casa nova. Obviamente ele me ligou perguntando o que estava acontecendo. Então eu disse: esse, meu amor, é o preço do meu chifre. Você quis me chifrar, agora você vai pagar por isso. E desliguei na cara dele. No dia seguinte, ele veio para a frente da casa da minha mãe. Ninguém atendeu. Ele fez o maior escândalo. Mas eu não cedi. Depois de um tempo, a minha mãe falou para ele ir embora. Aí a minha mãe falou para ele que estava tudo quites. Aí nos separamos em menos de um ano depois de casado. Hoje estou bem, trabalhando. E todas as vezes que eu olho a minha televisão, a minha máquina de lavar, eu começo a rir. Quer me chifrar? Cuidado que chifre machuca o bolso. Vocês acham que a minha atitude foi errada?